Bom dia, clube. Estamos aí para iniciar mais uma reunião nossa. Pedindo para vocês, já entrando já no grupo, já participando, tirando aquela foto, né? Posição Maranata, pedindo permissão para entrar na reunião. Lembrando, contando a pontuação de vocês, a participação é muito importante, né? Do nosso clube. E para início, vamos achar a nossa bandeira e junto com os ideais também. Posição de sentido. Maranata. O senhor logo vem. Diretor Max pedindo permissão para hasteamento da bandeira. Permissão concedida fora de forma, marche. Atenção, clube. No tempo 3, o hino dos desbravadores. 1, 2, 3. Nós somos os desbravadores, os servos do Rei dos Reis. Sempre avante assim marchamos, fiéis às suas leis. Devemos ao mundo anunciar Clube. Descansar. Sentido. Posição para o voto. Voto. Pela graça de Deus serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei dos desbravadores, serei servo de Deus e amigo de todos. Descansar a posição. A lei do desbravador ordena observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração, ir aonde Deus mandar. Alvo. A mensagem do advento a todo mundo em minha geração. O lema. O amor de Cristo me motiva. Objetivo. Salvar do pecado e guiar no serviço. Posição de... Para botar a Bíblia, posição. Voto a Bíblia, posição. Prometo fidelidade à Bíblia, a sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Descansar a posição. Descansar. Posição de oração. Oremos. Amantíssimo Deus, agradecemos a Ti, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos, Senhor. Tudo possa ser feito para a honra e glória do Teu nome. Possamos aprender e nos dedicar mais a Ti, Pai. Que o Senhor possa livrar-nos do mal. Dê um bom dia para todos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Última forma. Atenção, desbravadores! Fora de forma! Desbravadores! Marche! Herdeiros da luz sempre avante! Olá, desbravador, você aí do bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Meu nome é Mauro e eu sou aqui da Associação Sul Paranaense, mais necessariamente aqui na cidade de São José dos Pinhais, no Paraná. Eu quero, de uma forma bastante breve, compartilhar contigo uma meditação da Palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 13, versículo 34, 31 ao 34, mais ou menos. Onde conta que Jesus
passando por Jerusalém, alguns fariseus vieram até ele, pedindo para que ele se retirasse, que não era bem-vindo naquele lugar, que Herodes queria pegá-lo e matá-lo, persegui-lo, prendê-lo. Então Jesus disse: olha, eu tenho muito a fazer aqui, tem algumas pessoas para me curar, demônios para expulsar, então deixa eu fazer meu trabalho primeiro, daí eu vou. E o coração de Jesus se entristeceu pela situação, ele está sendo convidado a se retirar. Convidado por enquanto, né, que logo seria enxotado literalmente, até preso e morto, né. E o coração dele ficou bastante entristecido. Ele se lamentou-se, onde ele fala: Jerusalém, Jerusalém, quisera eu, né, pegar seus filhos e abraçar, assim como uma galinha, né, protege os seus pintinhos embaixo das asas, assim quisera eu fazer com os filhos de Jerusalém. Mas infelizmente, né, não sou bem-vindo neste lugar. E vejam só, queridos e amados e bravadores, da mesma forma nós somos convidados a nos refugiarmos sobre as asas de Jesus. Salmo 91 fala a respeito disso também. Diz que embaixo das suas asas nós estaremos seguros. Olha lá quando se tiver uma oportunidadezinha lá. Lindo Salmo 91. Traz muita paz ao nosso coração. E justamente nos dias de hoje, né, onde há tanta incerteza, tanta tristeza, né, tanta mágoa, né, por você não saber o dia de amanhã, nosso coração fica entristecido. Não tem mais grandes liberdades, não tem mais reuniões em clube, muitos não estão podendo ir à escola, estamos vivendo enclausurados em casa, enfim. E isso traz bastante angústia, nos traz medo ao nosso coração, nossa mente, né? E eu já sou grandinho, você acha que eu, por ser grande, não tenho medo? Tenho medo, sim, muito medo. Meu coração também fica angustiado, a incerteza do dia de amanhã, por não saber o que nos aguarda. Mas mesmo não sabendo o que nos aguarda, eu sei de uma coisa: esse Deus, Jesus Cristo, esse Papai do Céu, Ele quer nos proteger. Semelhança de uma galinha que protege seus pintinhos, todo aquele amor e cuidado para que nenhum mal aconteça a eles, para que fiquem aquecidinhos ali embaixo das asas, não venha uma raposa e queira levar, comê-los, devorá-los. Sim, da mesma forma, Jesus quer nos proteger. O Papai do Céu quer nos proteger desta forma. Para isso, precisamos fazer diferente do que fizeram aquele pessoal em Jerusalém, os fariseus que falaram: Jesus, sai daqui. Não, nós falamos: Jesus, vem aqui, entra na minha casa, venha participar do meu clube, mora no meu coração. Jesus, me protege, Papai do Céu, quero fazer uso dessa promessa. A semelhança do amor de uma galinha, veja só, um animal irracional, uma galinha, né? E não sei quando vocês já tiveram oportunidade de observar quando uma galinha, ela abre as asas, vem todos os pintinhos para baixo das asas dela. Eu que moro aqui na área rural, porque é tudo mato onde eu moro aqui, né? No meu quintal ali, não exatamente, né, são minhas, mas já tem umas 200 galinhas ali, e a gente observa isso de vez em quando, né? Onde as galinhas, quando os pintinhos se sentem ameaçados, automaticamente a galinha corre em direção a eles, abre as asas e se refugiam embaixo das asas da galinha. E ali estão seguros. Da mesma forma, nós estaremos seguros se nós buscarmos a proteção, sabe aonde? Em Jesus Cristo. Que essa angústia que possa estar no meu coração, na minha mente, o medo que vem sobre mim, não tire minha paz, não tire minha tranquilidade, que eu possa compreender, saber, ter certeza que o Pai do Céu está lá no céu. Sim, está no céu, mas não só lá no céu, está aqui nesse momento, está aí agora junto com você no clube, aí, ó, nesse momento, está do seu ladinho aí, ó. E sabe o que ele quer fazer? Ele quer te abraçar. Você não pode talvez sentir, mas ele está com o braço dele do seu ladinho agora. E falando: ó, confia em mim, eu quero o teu melhor. Eu te amo, quero te proteger, guardar, livrar todo mal, todo perigo. Você aceita que eu faça isso por você? Você aceita a minha proteção? E o que você tem que fazer? Sim, Jesus, eu aceito. Me protege, me guia, me ajuda, me dá sabedoria. Tira o medo do meu coração, da minha mente, me dá paz, me dá tranquilidade. E eu creio que talvez em breve, queridos, a gente vai poder voltar a frequentar nossos clubes, ir para os acampamentos e tudo mais. Creio, não tenho certeza. Mas seja lá qual for a situação que teremos que viver amanhã, possamos ter a certeza que lá no céu, não somente lá no céu, mas aqui, no nosso ladinho, tem alguém que se importa conosco. E esse alguém é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que quer o melhor para cada um de nós. Tá ok? Você acredita nisso? Quer fazer uso dessa promessa? Feche seus olhos agora e vamos orar. Amantíssimo Deus, muito obrigado, porque Jesus Cristo nos ama, veio a esse lugar para morrer por nós. E a semelhança
de uma galinha que protege seus pintinhos. Jesus quer nos proteger, nos guardar, quer nos livrar de todo mal, todo perigo. Senhor Deus, esteja conosco, livra-nos de toda maldade, de toda peste, de toda praga, que nenhum mal venha até nós, ao nosso lar, a este clube, não venha a nossos pais, nossos familiares. Toma-nos em tuas mãos, faça teu querer. Essas bênçãos pedimos, agradecemos por tudo que já tem nos dado, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amigos desbravadores. Estou vindo aqui para contar um pouco mais da história do nosso clube de desbravadores. E nós vamos lá em 1946. 1946 é um ano chave no movimento dos desbravadores. Por quê? Porque em 1946, John Hancock era secretário dos jovens da Associação Sudeste da Califórnia, naquela época. Ele se interessou muito pelo movimento e viu que os desbravadores tinham um futuro, tinha muito a contribuir. Então, ele foi o que desenhou o emblema dos desbravadores, né? O chamado triângulo, o vermelho, tá aqui, ó. Esse que a gente chama de triângulo, que é o emblema, o primeiro emblema, esse emblema foi desenhado pelo John Hancock nos Estados Unidos. Ele se inspirou também nesse emblema de um clube de 1930 que existe até hoje, que é o Trailblazers Club, que é o Clube Locomotivas. O Clube Locomotivas já tinha algo assim semelhante a isso e já tinha uma ideologia, né? O que vinha já a ser os nossos o que é hoje a ser o nosso emblema. Mas John Hancock, ele elaborou, projetou e, inspirado nas ideias do clube Trailblazers, ele passou a levar isso para o mundo todo, organizando o clube, as diretrizes do clube, dos ideais, né, que nós conhecemos hoje. E nós podemos ver aqui também que é um emblema de grandes significados, né? O triângulo, a gente não deve se cansar de repetir para lembrar vocês, representa o desenvolvimento físico, o mental e assim o espiritual. Também representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E para alguns também é colocado como o amor a Deus, a pátria e ao semelhante. O escudo é a confiança do desbravador na direção divina. A espada, a palavra de Deus. O vermelho, o sacrifício de Cristo por nós, que salva e ajuda o desbravador a viver os seus ideais. O amarelo, que também se encontra no nosso lenço, é a excelência e a riqueza dos ideais aos quais o desbravador se dedica. O azul, a lealdade. O branco é a pureza, isso é importante, é a pureza que deve ser vista na vida do desbravador. São significados, símbolos que vêm dos anos 40, mas que nos nossos dias é muito necessário e deve ser aplicado. Então, John Hancock ele trouxe essa grande contribuição para os desbravadores ao liderar e organizar o clube de desbravadores no mundo. E é esse clube que se encontra no mundo todo.
que possamos fazer jus a esses símbolos, né, a esse emblema e aos ideais que foram traçados, planejados por Hancock, que foi inspirados por Deus. Mais um pioneiro que nós estamos trazendo a cada semana, que contribuiu muito para o que nós somos hoje, aos desbravadores. Então é isso, meus amigos. Trazendo para vocês mais a história do John Hancock. Semana que vem eu estarei com vocês e nós iremos aprender mais um pioneiro que contribuiu para o nosso clube de desbravadores. Um abraço para todos. Fiquem com Deus. As reuniões do Clube da Tijuca têm o apoio e a refrescância dos inusitados sacolés da Tia Socorro, com os sabores inhame, capim-limão, feijoada e hortelã com toque de buba. E não esquecendo o famoso sacolé sabor água mineral. Obrigado, Tia Socorro, refrescando as nossas reuniões. Eu venho nesse momento agora falar com vocês sobre assim, nós montarmos kits, né? A importância de kits que você deve ter quando você vai colocar na sua mochila, né? Nós temos algumas mochilas aqui, ó, por exemplo, essa daqui, ó. Tem mochilas que tem bastante locais específicos para você guardar as coisas na mochila, né? Tem umas mochilas, por exemplo, uma minha que eu tenho da Náutica, né? Que ela tem uma parte aqui fora, né? E aqui do lado também. Essa daqui não tem. Então você pode aproveitar essas partes da sua mochila para você já colocar os seus kits, né? Principalmente o que a gente vai falar agora de kit de higiene. Você ter o kit de higiene, ele já do lado de fora, aqui fora, para ficar mais prático para você usar, né? Aí o que nós podemos colocar no kit higiênico básico por exemplo, um sabonete, né? Sabonete na saboneteira. Nós usamos assim escova de dente, né? Se você vai fazer excursionismo pedestre com mochila, você não vai ficar levando muita coisa, né? Por exemplo, você tem o uso essa escovinha aqui, ó, que ela é portátil, né? Ó, ela é portátil. Na época que eu fiz excursionismo pedestre com mochila, como a gente ficava muito tempo fazendo caminhada, né? E para evitar o máximo de peso mesmo, nem isso aqui pra gente que já era pesado. A gente pegava uma escova velha, cortava isso aqui, ó. Cortava. Era só essa parte daqui para cima, sabe? Colocava dentro de um potinho, entendeu? Na própria saboneteira, já colocava ali mesmo, entendeu? Sabonete, por exemplo, a gente coloca dentro de saco plástico, né? O sabonete, se eu fosse ficar lá 4 dias, tipo assim, de quinta para domingo, fazendo a caminhada, né? Eu já cortava o sabonete no meio, entendeu? No meio, sabão de coco, e colocava ali, só dentro da própria saboneteira já cabia já a metade de um sabonete, que é o que eu ia usar. Para que eu ia ficar levando um sabonete inteiro? Não tem necessidade, entendeu? Já levava a minha escovinha partida, né? Tem esse aqui, é um dos menores que você encontra de tubo de creme dental. Mas eu também já encontrei deixa eu acertar aqui. Já encontrei uns tubos pequenos de pasta de dente, que é dado em kits, assim, até quando para hotel, quando você vai viajar de avião, dá uns kits assim, mas é um tubo desse tamanhinho mesmo, tipo assim, a metade disso daqui, entendeu? Aí que eu faço? Eu aproveito, quando acaba, eu tento introduzir, jogar desse daqui para aquele pequenininho, porque eu não vou usar um tubo enorme de pasta de dente. Isso aqui falando do kit de higiene que você precisa levar, e se for fazer para grandes caminhadas, não ficar levando um monte de coisa sem necessidade, né?
Fio dental também é bom, importante. Fio dental até é usado também não só para limpeza dos seus dentes, né, asepsia, mas também em primeiros socorros. Primeiro socorro não, desculpa, para kit de emergência também, né? Para fazer de repente alguma amarra. Já vi casos de pessoas que usam até fio dental para fazer armadilha, para pegar algum alimento animal assim em acampamento, coisa de sobrevivência, né? Papel higiênico também a pessoa pode levar, um rolo. Eu já vi papel higiênico que vende da galinha pintadinha, sério mesmo. Vem um rolo de papel higiênico da galinha pintadinha dentro do tubo do rolo maior, né? Então, pessoas assim já compram aquilo ali, já deixa separado, entendeu? Pra ficar com um rolo que dá para o final de semana. Boa ali, tranquilo. Tem aqui também uma coisa que é para cabelo, sabe esses tampinhas esqueci o nome disso daqui, de balas assim, pequenininha, esqueci o nome disso, que é usado aqui no caso para colocar aquelas borrachinhas para prender o cabelo. Para mulher, as meninas usam muito, entendeu? Essas borrachinhas aqui, ó, esse tipo de borrachinha, caixinha, que é do que eu lembrei, que é o tic-tac. Ele tem várias utilidades. Você pode, como aqui no caso aqui foi colocado borrachinha para cabelo. Eu já usei até para colocar anzol, sal, enfim, várias coisinhas você pode colocar aqui, entendeu? Então a importância no kit de higiene de você ter esses potinhos, no caso assim que você compra no mercado, né? Um tipo de embalagem, você pesquisa no mercado algumas coisas que você pode comprar que você pode reaproveitar a embalagem, entendeu? Embalagens pequenas que você pode colocar uma quantidade, por exemplo, para shampoo, condicionador, né, para não ficar com uma grande quantidade de acampamento sem necessidade, entendeu? Você coloca ali a quantidade que você vai precisar para aqueles dias, ok? Enfim, kit de higiene é isso aí, gente. As coisas básicas, mas que você pode ir acrescentando conforme a sua necessidade. Você pode usar também o lenço de papel também. É muito bom o lenço de papel, entendeu? Um desodorante pequeno. É claro que você não vai dividir desodorante com todo mundo, né? Tem que caso Rolon. Rolon é leve também, tá? E é isso, né? Para kit de higiene. Você pode usar, no caso aqui, essa bolsa aqui, tem essas bolsas aqui pequenas, tem um palmo de comprimento, mais ou menos isso aqui, ó. Uma bolsa pequena que você pode colocar toda ali o seu material para higiene e ficar próximo aqui no caso da mochila. Aqui, ó, ela fica nessa parte aqui, ó. Entendeu? Fácil pegar, ó, pegou aqui. Esses bolsos que tem nas mochilas externos é bom para kit de higiene, é bom para você colocar também kit de primeiros socorros, é importante também, uma lanterna, uma capa de chuva, né? Isso são dicas que eu tô dando assim de experiência que a gente vai adquirindo, né? Você pode levar tudo isso aqui, mas também você pode levar isso também, mas reduzido pela metade, entendeu? Ou mais da metade, entendeu? Se você, no caso, for fazer um excursionismo pedestre com mochila, né? Porque no excursionismo pedestre com mochila você sabe que você tem que saber até quantos quilos você vai estar levando ali na mochila e quanto que você pode suportar o peso, né? No caso que eu dei o exemplo do sabonete, pô, na realidade não sei nem quantos gramas tem isso aqui, digamos que isso aqui tenha 50 gramas, entendeu? Aí eu elimino 30, fico com 20, eu vou usar somente aquilo que vai ser para os meus dias ali. Tem necessidade de eu ficar levando, porque aqui é só um sabonete, você pensa assim, pô, são 30 gramas, isso aqui não é nada, né, 30 gramas, mas é 30 gramas dali,
mais 50 da pasta de dente e de alimento. E quando você vai ver, meu amigo, ali você deve estar ali levando ali já alguns quilos ali extra sem necessidade, entendeu? Mas isso aí é outro assunto que a gente vai entrar mais pra frente. O nosso assunto aqui agora, no momento, é sobre kit de higiene, tá bom? Semana que vem a gente vai falar de um outro assunto também, né? Outros kits, que vocês saberem como montar a mochila de vocês, deixar tudo organizado por kits para não ter certas dificuldades quando nós chegarmos nesse momento de acampamentos, né? Assim, valeu? Um abraço para vocês aí, até a... Olá, herdeiros, tudo bem com vocês? Vim aqui para falar com vocês sobre uma especialidade nova que foi lançada esse ano durante esse período de quarentena que nós estamos vivendo. É a especialidade de biossegurança. Ela foi lançada em abril e é fresquinha pra gente. E por isso que eu tô propondo da gente fazer, já que a gente tá em casa, tá convivendo com essa situação, né? Então, é uma especialidade que tem tudo a ver com o que a gente está passando pelo Covid. Mas essa especialidade já tinha sido criada antes, mas acabou sendo lançada agora, né? Coincidências ou não, acontece. Então, ela aborda vários termos e expressões que a gente tem ouvido falar bastante. Então, por isso eu acho muito interessante a gente fazer. E aí, aqui eu vou dar algumas pinceladas, não vou passar exatamente tudão, mas é pra gente começar a estudar, tá? Se interessarem, correrem atrás, fazerem seu trabalho. E aí a gente vai estudar isso melhor, vocês vão mandando os trabalhos, suas dúvidas, a gente vai respondendo e vai fazendo melhor, tá bom? Então, começando, né, a especialidade de biossegurança, ela pede para a gente explicar alguns termos. Um deles, começando, é aerosóis. O que são aerosóis? Aerosóis são pequenas gotículas, geralmente de líquido ou sólido, que estão pelo ar, digamos assim, são soltadas pelo ar. Quando a gente fala, a gente solta gotículas né, de aerosóis da nossa saliva, que aí tem bactérias ou vírus, às vezes. Todo mundo já viu aqueles desodorantes aerosóis, que eu confesso eu quase morro com aquilo. São alguns exemplos, né, de aerosóis. Agente de risco. O que é agente de risco? São coisas que podem nos causar danos, agentes transmissores de doenças. Então, por exemplo, o vírus da Covid é um agente de risco. O que é biossegurança? Biossegurança é o conjunto de ações voltadas para a prevenção e proteção da gente, trabalhador, o paciente, né, tudo mais da sociedade geral. Ela tem a ação de minimizar os riscos inerentes das atividades. No meu caso, eu como fisioterapeuta, eu preciso de ter equipamentos de segurança, né, para que eu possa trabalhar de uma forma mais segura. Equipamentos que vão me trazer uma certa segurança. Os enfermeiros têm os seus equipamentos, os médicos têm os deles, e assim como, por exemplo, um pedreiro tem seus equipamentos de segurança, e por aí vai, cada um tem seus equipamentos de segurança, que são desenvolvidos para que ele tenha uma proteção ambiental também de qualidade, para se proteger fisicamente, né? Assim, de doenças ou de acidentes. Vamos lá, próxima. O que é material biológico? Material biológico é o que a gente tem, né? Nosso corpo é constituído por materiais biológicos, certo? Geralmente, a gente, quando fala de material biológico, a gente está falando de sangue, ou secreções de mucosa, pele, assim, que podem... Então, material biológico é sangue, é secreção, assim, corrimento de nariz, saliva, é o que a gente tem, tudo nosso é material biológico. Então, mas o que a gente lida no dia a dia é o que é mais fácil de transmitir alguma coisa, né? Que são secreções, geralmente.
É com isso que a gente lida como material biológico. E o que é um acidente químico ou acidente biológico? Consiste quando você tem exposição a algo contaminado, geralmente. Um sangue contaminado, uma secreção contaminada, por algum motivo algo foi liberado que esteja contaminado e que vai causar dano às pessoas, vai causar dano à saúde das pessoas. Isso é considerado acidente químico ou acidente biológico, né? E o que é o incidente químico ou incidente biológico? É quando essa liberação ela não é intencional. É uma liberação não intencional de alguma substância prejudicial, perigosa ao ser humano ou ao meio ambiente. Como o despejamento de coisas na natureza que possam ser que poluam a natureza e venham causar dano tanto à natureza quanto a gente, lógico. Então, essas coisas são consideradas incidente químico ou biológico. Então, agora, o que é patógeno? Patógeno é o agente infeccioso, né? Geralmente um vírus, uma bactéria, são organismos que são capazes de produzir doenças infecciosas. No caso, o vírus ele produz doenças na gente, como a gripe e por aí vai. E eles precisam ter um hospedeiro, né? Então, por isso como o vírus, precisa da gente para ele se proliferar. Então, ele vai danificar o nosso corpo para que isso aconteça. Por isso, ele é um patógeno. Aí vamos para a questão número 2. O que são EPIs e para que elas servem? Tá? E quais podem ser utilizados por profissionais? Vamos lá ser sucintos. EPIs são equipamentos de proteção individual, ok? Simples assim. Como eu falei, eu trabalho utilizando determinados EPIs. E agora, nessa situação, utilizando alguns mais, né? Eles são utilizados para proteção nossa, geralmente para nossa proteção individual, mas ultimamente está sendo utilizado também para proteção aos demais, né? As pessoas com quem a gente lida. Então, normalmente, eu utilizo geralmente luvas, jaleco, dependendo do caso, né? Se preciso luva ou não necessariamente. Mas uso jaleco, que é uma forma de proteção, dependendo de onde eu vou trabalhar. Se eu vou trabalhar só no consultório, numa clínica tranquila, como eu trabalho, de ortopedia, eu não preciso de equipamentos geralmente muito mais sofisticados, assim, de proteção individual. Basta o jaleco, sapato fechado e às vezes luva para eu poder trabalhar. Mas se eu vou trabalhar no hospital, além desses equipamentos, eu preciso às vezes de máscara, preciso de um outro jaleco que a gente chama de um jaleco descartável para colocar por cima desse material, touca. No nosso equipamento, né, a gente sempre tem que estar como equipamento de proteção. A gente também tem que se cuidar para não ter nada que possa nos machucar. Então, não é aconselhável o uso de brinco, de colares, às vezes nem, no caso, anéis, nada que vá atrapalhar. Ultimamente, tenho utilizado no meu trabalho máscara, a máscara, aquela bem mais grossa, N95, utilizado óculos de proteção, às vezes, para determinados casos, e outros casos, aquela máscara acrílica que tampa o rosto inteiro. Touca de proteção, eu já trabalhava com cabelo preso, porque é uma forma de proteção, agora eu utilizo touca também. Além do meu jaleco, eu estou utilizando o jaleco descartável, impermeável também. E é lógico, continuo com o sapato fechado, roupa comprida, calça comprida, assim, geralmente, e luva. Sempre utilizando luva, e os equipamentos de
desinfecção, não. Desinfetar. Entendi. Desinfetantes, ok? Álcool 70, desinfetante, para limpar o ambiente. E é lógico, cada pessoa, né, dependendo dos aparelhos, precisam ter seu próprio material. Então, é isso geralmente, que no meu caso eu utilizo, né? Como um profissional de saúde, eu já estou dizendo o que eu uma das coisas que podem ser utilizadas. Seguindo, diferenciar surto, epidemia, pandemia e endemia. Ok, vamos lá. Surto é quando há um aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica. Por exemplo, no Brasil, ficou durante um bom tempo não tendo muitos casos de febre amarela na região sudeste. Tinha-se relatos de febre amarela, mas na região norte, que já era estava controlada, digamos assim. É endêmico, né? Mas era típico daquela região. Mas lembra que há algum tempo atrás, assim, uns 2 anos atrás, a gente teve que tomar vacina para febre amarela, porque começou a ter surto de febre amarela na nossa região. Então, isso é o que acontece. Para ser considerado surto, tem que ser um aumento além do que já é normal. Vamos supor, tinha 1 caso por ano, passou a ter 10, já virou um surto, digamos assim. Como a gente está ouvindo falar agora que o pessoal não estava se vacinando, né? Estava voltando a ter sarampo, gente. Isso foi considerado um surto. É considerado ainda porque ainda está tendo esse caso, embora não esteja se falando tanto, por causa que nós estamos vivendo uma época que está se falando do Covid, mas ainda estamos tendo surto de sarampo. Então, essas coisas assim. Vamos lá. Epidemia. O que é epidemia? Epidemia é quando o surto já não é mais em uma localidade. Aí está em várias regiões. Ou seja, o que era um surto passou a ser uma epidemia. Como a gente está falando do Covid, quando ele apareceu lá na cidadezinha lá da China, lá que ele começou com um surto, aí depois passou a ser uma epidemia, que aí começou a aparecer em vários locais, entendeu? O que aconteceu aqui no Brasil, que acontece às vezes com a dengue, ela começa bem algum tempo atrás, né? Talvez vocês não tenham pego tanto, mas eu peguei uma fase que a dengue estava praticamente erradicada no Brasil. E aí começou a ter surto e voltou a ter epidemia de dengue. E muitas pessoas ficaram internadas e morrerem. Desculpa o mosquitinho. Então, a epidemia, quando acontece assim, já não é só numa localidade, começa a atingir outros lugares também. Não é o mundo todo ainda, são várias localidades. Por exemplo, pegou a região norte toda, o nordeste todo, o Brasil todo, aí já é uma epidemia, entendeu? É quando acontecem essas coisas. Vamos lá. Pandemia. Tcharam, estamos falando disso, gente. Pandemia. É uma escala muito maior, como a gente falou. Começa com o surto, vai para epidemia, aí chega a pandemia. Pandemia é quando é o pior dos cenários. Acontece quando a epidemia se espalha por vários lugares do planeta. A gente está vendo, esse Covid começou na China, foi para a Europa, veio para a América, está na África, foi para a Oceania. Sim, é lógico, tem regiões que estão mais controladas, outras não. Mas virou algo que está assombrando o mundo inteiro, né? Essa doença. Isso é uma pandemia, né? Geralmente a gente ouve falar de pandemias, quase que a cada ano tem uma. Já teve a gripe suína, H1N1, teve no início, quando começou a AIDS, ela foi classificada como um surto, aí virou uma epidemia e chegou a ser pandemia. É uma pandemia que ficou mais ou menos estável, que é o que se espera que aconteça com o Covid, né, sendo controlada, mas é uma pandemia, a AIDS também considerada.
E tem outras doenças. A gente já teve até surtos de Covid antes também, mas não era assim tratada como Covid, era tratada como outros nomes. E então, o que é endemia? Lembra que eu falei de quando uma doença é controlada em algum lugar? Então, ela é uma endemia. A doença de Chagas, por exemplo, é classificada como uma endemia em determinadas regiões, geralmente no norte. E a febre amarela também, ou a malária, são classificadas como doenças endêmicas de determinadas regiões. É uma doença típica. O que é uma doença endêmica? É uma doença típica de determinada região. Aquela região acontece com frequência determinada doença. Então, ela é uma doença endêmica, é uma endemia daquele local. Se aumentar o número de casos naquele local consideravelmente, aí passa a ser o surto, aí a gente entra naquele assunto. Mas até então, se acontece aquele número já esperado de casos daquela doença naquele local, ela é considerada uma doença endêmica. Vamos lá. Próximo requisito. Em meio a uma pandemia ou epidemia, quais os principais cuidados que devem ser tomados? Bem, isso depende de cada doença, né? Como estamos falando da Covid aqui, Covid-19, né, o que está nos atormentando durante esse ano, nós devemos ter o distanciamento social, cuidado com a nossa higiene, com os cuidados que a gente de higiene que a gente já deveria ter há muito tempo, está sendo reforçados, porque nem todos praticavam. Então, maiores cuidados com isso, né, para não ser transmissível. Por isso que a gente usa máscaras para sair de casa, a gente tem que ficar afastado, a gente não está tendo nossas reuniões presenciais por causa disso, porque a gente não está podendo ficar junto para poder não ser transmitido tão facilmente. Então, mas vocês, quando forem responder, deem a resposta completa. Como eu falei, isso daqui é uma passagem bem rápida sobre a especialidade. Vamos lá. Qual a diferença de isolamento e quarentena? Ok. Isolamento é o comportamento onde uma pessoa ou um grupo de pessoas, voluntariamente ou involuntariamente, se afastam das interações e atividades sociais. Ok? Não necessariamente por doença, mas elas se isolam. Eles se isolam, então isso é isolamento. Por exemplo, nós estamos em isolamento, ficamos, né, há um tempinho também forçados ao isolamento social. Não necessariamente estando doentes, porque a maioria não estava doente, não estava com o coronavírus. Mas nós ficamos em isolamento para que nós não fiquemos doentes, ok? Já a quarentena é a reclusão de indivíduos, ou às vezes animais também, né? Que estão pelo período de incubação da doença, ok? Quando a pessoa geralmente é considerada sadia, mas ela teve contato com o patógeno, né? Como a gente já explicou o que é patógeno. Ela teve contato com alguém que teve a doença ou que ficou sabendo que a pessoa teve doente, então ela entra em estado de quarentena. Cada doença tem um período de quarentena, né? Um tempo mínimo de quarentena. No caso da Covid-19, a gente fala de 14 dias de quarentena, o mínimo. Isso se ela for assintomática, 40 dias. Se ela apresentar sintomas durante mais tempo, né? E aí ela não pode estar no local onde ela estava, ela vai para um local separado de outras pessoas para que ela não tenha contato e não possa transmitir a doença também, ok? Próxima questão. Escolher na lista aqui alguma das doenças que falo e dizer quando aconteceu, quando foram infectados, quais eram os sintomas, encontrar a cura e quais foram os cuidados. Ok, você vai escolher qual que você quer fazer a sua pesquisa e falar. As nossas opções, a gente tem a peste negra, tem a varíola, gripe espanhola, tifo, gripe suína e é isso. São essas. Você escolhe qual que você quer falar sobre o assunto e fazer essa pesquisazinha, manda pra gente
Gente, muito fácil essa especialidade, tá? Ainda mais que vocês têm aqui só auxiliar em assuntos de... né? Vamos fazer porque essa especialidade está moleza, né, pessoal? Ainda mais com todas essas dicas que vocês já estão recebendo. Vamos lá. 7º, escolher uma das doenças abaixo e responder quais são os sintomas, como a forma de contágio, e se existe cura, e onde e quando já houve surto, epidemia ou pandemia, e se existe prevenção dessa doença. Mais ou menos o mesmo estilo da outra, né? As opções são cólera, febre amarela, tuberculose, sarampo, malária, deixa eu ver aqui se tem mais alguma, AIDS, é isso, tá? Então olhem aí, façam sua pesquisa, que isso vocês conseguem aí rapidinho no Google obter todas as respostas. Aproveitem esse período, pessoal, vamos encher nossa faixa de especialidades e completar nossos cartões de classe. 8ª questão. Como as vacinas funcionam e qual a importância de estar com as vacinas em dia? Porque que a gente sempre pergunta se todo mundo está com a vacina em dia. Vamos lá. As vacinas, elas agem estimulando o nosso sistema imunológico para produzir anticorpos. Como é que a gente resiste e a gente passa por doenças e não sente às vezes que ficou doente? Porque nosso sistema imunológico está ok, está de boa. Então, a vacina faz isso, faz a gente ficar forte, resistente, espantando tudo quanto é doença possível para isso. Então, se a gente já tem contato com aquela doença, com algum patógeno, a gente já cria uma certa imunidade para ele. É lógico que os vírus estão sempre em mutação, mas a gente vai criando imunidade, geralmente, à medida que vai sendo preciso, a gente tem contato, vai fortalecendo a nossa imunidade. E é isso que a vacina faz. Ela cria imunidade pra gente, faz o nosso corpo criar imunidade contra essas doenças infecciosas, tá? A importância dela da gente estar com ela em dia, é para que a gente esteja com o nosso organismo em dia, né? Estando protegido, para que a gente não venha a ser... Como é que se diz? A gente não fique doente por algo bobo, né? Se a gente pode controlar, em vez de ficar doente, a gente só criar uma imunidade, né? Vamos criar nossa imunidade. Então, se a gente se vacinar, a gente vai estar cuidando da nossa saúde e da saúde de outras pessoas, porque a gente também não vai transmitir aquela doença. E sobre lavar as mãos, que é o assunto número 9. Vamos fazer um vídeo demonstrando como lavar as mãos. Essa é a coisa mais linda, gente. Vamos lá. Facinho, né? Como é que a gente lava as mãos? Já foi ensinado, gente, como é que deve se lavar as mãos. E por que é importante, né? Então, vamos lá. Explicando rapidamente como é que a gente deve lavar as mãos. Preferencialmente usar sabonete líquido, mas normalmente a gente não tem essa opção, então a gente acaba usando em barra mesmo, mas ele é mais contagioso, corre o risco de você estar tendo contágio, transmissão por ele também, então por isso é melhor o sabonete líquido. Então a gente coloca o sabonete na palma da mão, primeiro, né, com a mão molhada, coloca o sabonete líquido, esfrega a palma da mão, esfrega entre os dedos, assim, em cima, por baixo, aí esfrega assim para as pontas dos dedos estarem esfregando também, o polegar, o outro, sempre fazendo uma mão, fazendo a outra, tá? O punho de um lado e do outro. O bom é que, se possível, você chegue a lavar até o seu cotovelo, ainda mais se você tiver espirrado nele, né? Então você vai lá, lava tudinho, que nem sempre dá pra gente tomar banho, que era o ideal. Então, lava. Aí vamos lá, sem tocar na torneira, de preferência seria ideal que fosse aquela de pressão, mas aí a gente abre a torneira de novo e vai enxaguando
enxágua tudo, deixa tudo bem enxaguadinho. O ideal é que a gente lave as mãos. Esse trabalho dure em torno de 1 minuto aproximadamente, tá? Para que se fique bem lavadinho, o ideal mesmo seria 1 minuto e meio, mas a gente vai e lava. Terminou de lavar, pega uma toalha de papel de preferência, né? Uma toalha limpa, seca, e se seca bem, tá bom? Para não ficar molhado e você acabar sujando mais, tá? Isso é muito importante, tá bom? Faça o seu videozinho bonitinho aí e mande pra gente. E por que que não é recomendável usar toalha de... Essas toalhas que a gente geralmente usa, né, no banheiro? Vamos combinar, né? Nossa mãe, nossa família coloca lá aquela toalha de mão. A gente lava a mão e todo mundo seca a mão ali, né? Por que que não é ideal? Porque você está sendo compartilhada. Ela está sendo compartilhada. Então, se a pessoa não lavar a mão direito, pode estar passando para aquela toalha algum patógeno. Outra é que ela acaba ficando úmida e nem sempre ela cumpre a função dela de secar. E ela estando úmida, no ambiente úmido, ela, em vez de ser algo que vai nos ajudar a ficar livre dos patógenos, ela pode aumentar a produção de patógenos que estejam presentes nela, entendeu? Porque vírus e bactérias amam um lugarzinho úmido. Nossa, como gosto, tá bom? Então, as toalhas de papel, nesse caso, elas são melhores porque você secou, né? Secou bem, elas absorveram toda a água, você vai lá e joga fora. A gente não fica se guardando ela. 10. Porque o álcool 70% é o adequado e não os outros tipos de álcool? E qual a forma correta de utilizá-lo? Então, o álcool 70% ele tem uma concentração muito boa como efeito bactericida, porque ele desnatura a proteína dos micro-organismos. Nessa concentração, o álcool, né, o etanol, ele destrói as bactérias, né? Ele resseca a camada externa dos vírus também e acaba ressecando também a pele das nossas mãos. Então, o álcool 70%, ele tem um efeito de destruir, digamos assim, as bactérias, né? E os vírus, então, esses patógenos que nos causam doenças. E como é que é a forma correta, né? Você vai pegar o álcool em gel, colocar na sua mão, fazer todo o mesmo processo da lavagem das mãos, esfregar por cima, por baixo, de um lado para o outro, passar, e você tem que esfregar por pelo menos 20 segundos e deixar suas mãos secarem. Elas precisam estar secas. E de preferência você fazer isso depois que você lavou as mãos, tá? Mas eu tô na rua, eu não tenho como lavar a mão. Ok, passa o álcool gel fazer esse processo. Mas o ideal é que seja para ter assim uma ação bem melhor, mais legal e que te ajude a proteger realmente. É que seja o melhor que seja depois que você lavou as suas mãos. Ok? Número 11. Que atitude devem ser tomadas ao tossir e espirrar para evitar contaminar outras pessoas? Vamos lá. Usar o lencinho, né? Não usem isso. Mas se você não tiver como, vai lá, se protege, né? Para você não ficar... O ruim é que a gente tem mania de ficar passando a mão aqui, então vai contaminar. Então, você usa um lenço de papel, de preferência, que aí você espirrou ou tossiu, pegou, jogou fora, tá bom? Ou então, se você tá com um casaco, por exemplo, você pega o casaco, abre o seu casaco, se for aqueles que tem de zíper, né? Abre e tosse ou espirra dentro dele, porque aí você fecha, você não vai estar contaminando, né? Tendo superfície de contato com outras pessoas para passar esse patógeno para outras pessoas. Ou então, se você não tem nenhuma dessas opções, né? A gente fala para você espirrar, em vez de ir com a mão, espirrar no seu cotovelo.
Sim, usar seu cotovelo como medida de proteção, porque aí você está fazendo uma barreira para não ir tanto nas outras pessoas e não está utilizando sua mão, que é que geralmente você vai cumprimentar as pessoas. Embora ultimamente a gente está dando cotovelada, né? Tá cutucando as pessoas com o cotovelo em vez de fazer o aperto de mão. Então, vamos lá. Questão número 12. De acordo com Mateus 24 e Apocalipse 6, o que a Bíblia fala sobre as doenças no fim dos tempos? Nossa, tem muita gente achando que a gente já está no fim do tempo mesmo, né? Então, vamos lá. Vamos fazer essa pesquisa e responder. É muito fácil, né? No verso 6 de Mateus, a gente diz que ouviremos falar em guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fomes. Porém, isso tudo é o princípio das dores. E Apocalipse fala que dos 7 selos, né, do Apocalipse. Então, que o primeiro, né, o cavalo branco, aí tem o cavalo amarelo, preto, vermelho. E aí cada um tem o seu significado e você vai ler e vai explicar isso pra gente, tá bom? Vamos pesquisar isso daí. 13. De acordo com 1 Coríntios 15 e Apocalipse 21 e 22, o que acontecerá com os doentes e com as doenças quando formos ao céu? Será que a gente vai continuar doente quando for para o céu? Será que acontece isso? Abram sua Bíblia e pesquisem e digam pra gente, tá bom? E é isso, turminha. Herdeiros, eu espero que isso tenha ajudado muito vocês. Seja mais uma especialidade que a gente vai investir no final do ano, tá? Cumpram aí suas tarefas, não deixe de fazer, porque afinal de contas, estamos com a maioria, né? Tá com o tempo livre aí, ok? Não fiquem só em joguinhos, vamos fazer as nossas especialidades. Beijos e fiquem com Deus. Até mais. O momento que nós estamos agora é no momento de estudo bíblico, né? E o nosso estudo bíblico agora vai tanto dos dois que nós estamos tratando, que é o Acampando com o Criador, e o mistério dos 2 livros, né, que é de 13 a 15 anos. O quarto estudo está falando sobre salvação, que nós estudamos essa semana. Nós vamos fazer um comentário sobre esse estudo. Interessante que fala dos lobos, né? Os lobos como animais selvagens, que os lobos foram domesticados pelo homem. E hoje é chamado de um cão doméstico, né? Foram animais que foram treinados, domesticados e traz um benefício para o homem, né? Para a humanidade, né? Como cão guia, companheiro, amigo, também tem o cão trenó. Existem tribos que usam os cães para caça. Enfim, tem muitas utilidades. Mas o que eu achei interessante, né, até no estudo o mistério dos 2 livros, que fala de Jack London. Jack London, ele no ano de 1897, né, ele foi para o Alasca, onde ele observou assim a ganância, né, da ganância humana, né, assim, em busca do ouro, né, as pessoas, né. Então ele viu que ele se inspirou nos cães de trenó para escrever 2 livros que ilustram como nós seres humanos somos sequestrados pelo mal, que vivemos em uma luta constante, mas é só a graça de Deus para nos redimir. O primeiro livro de London, que eu vou ler aqui, conta a história da perspectiva de um cão da Califórnia, um cão comum, que ele é um cão domesticado, que ele é roubado por um viciado em jogos, que o vende para pagar suas dívidas e acaba por ser contrabandeado e acaba vindo parar lá no Alasca, onde esse cão é treinado como cão de trenó e passa a ter uma vida dura e cruel, em meio ao frio, pouca comida e rivalidade com os outros cães. Buck, né, que é o nome do cão, e os demais são tratados com crueldade, até que um homem chamado John Thornton
cuida dele e recupera sua saúde. A morte de Thornton leva Buck a conhecer os lobos e se tornar selvagem. Isso pode nos mostrar que nós, seres humanos também, vamos dizer assim, guiados, né, por Deus, tendo a orientação de Deus, né, nós temos assim uma espécie de, somos assim educados, não vou dizer domesticados, mas educados na fé. Mas no momento que nós somos assim sequestrados, né, e levados para longe, nos distanciando de Deus, nós venhamos a ser assim, se tornar selvagens, nos afastando de Deus, seguindo os caminhos ruins do homem, do pecado, né? Então Jack London ele fala de dois assuntos sobre de um só assunto, mas de dois capítulos, né? Desse do cão Buck, que ele se torna um selvagem, e também no segundo livro conta a história de um filhote descendente do cão Buck, que se tornou selvagem. Caninos Brancos, um filhote mestiço de cão e lobo, é encontrado por índios e treinado para o trabalho, mas sua natureza selvagem o faz agressivo e ele não é bem aceito por cães domésticos. Caninos Brancos acaba como cão de luta e depois de matar muitos cães é mortalmente ferido. Se eu não me engano, foi feito até um filme baseado nessa história, Caninos Brancos. Caninos Brancos, então, imortalmente ferido. Eldon Scott, um rapaz da Califórnia, cura e trata caninos brancos e depois de longo tempo conquista a amizade do cão lobo. Ele tenta abandonar caninos brancos na floresta, mas não consegue, pois caninos brancos ele não consegue, pois o cão não o abandona. Eu acredito que eu não cheguei a ler esse livro não, mas acredito que ele queria colocar o cão para seguir a vida dele, né, selvagem. Então, emocionado, Scott o leva consigo. Na Califórnia, Caninos Brancos precisa aprender a viver como um cão doméstico, sob as leis da cidade. Depois de salvar uma pessoa, é nomeado o Bom Lobo e termina sua vida vivendo confortavelmente como um cão doméstico. O outro lado da história, né? Engraçado, interessante que no livro de Isaías, capítulo 11, verso 6, diz que na nova terra, o lobo e o cordeiro, eles pastarão, viverão juntos, né? Sem essa rivalidade. Compreendemos, né, como está escrito em João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente passa a ser como os cães selvagens que mudam, né? Tem uma natureza assim moldada ao caráter de Deus. E quando nós nos arrependemos, confessamos os nossos erros, quando a gente cai em si, né, que a gente não quer viver como selvagem, é que nós despertamos para isso. Deus nos ajuda. Entendeu? Então isso a mensagem que eu quero que fique no coração de vocês, que a gente possa ser transformados, tá bom? Deus abençoe. Agora vamos às nossas considerações finais. Para a próxima semana, precisamos que vocês tenham em mãos uma fruta e um doce. Nós vamos utilizá-las na nossa próxima reunião online. Manda pra gente qualquer dúvida que vocês estejam tendo com relação às atividades das classes e das especialidades que vocês estejam fazendo, que a gente quer ajudar, tá bom? Então é só falar com a gente, tá? E como desafio na batalha real, cada desbravador precisa fazer uma refeição para sua família e filmar ou fotografar durante o processo, mostrando a refeição que fez, tá certo? Então, contamos com todos vocês. Lembrem de mandar seus vídeos ou fotos até quarta-feira, ok? Um beijo e fiquem com Deus.